Olá, boa noite. Aqui, Igreja de Interlagos. Hoje é dia 19/10/2025. Agora são 18 horas e 39 minutos. Meu nome é Hélio Pilvezan Filho, sou pastor aqui da igreja. E estamos aqui no culto da família que ocorre todo domingo às 18 horas. O site da nossa igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botão também no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos aqui nesta sala do Meet. Todos os cultos nossos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Estamos também no Instagram, no Facebook. Siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas ao faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com bastante alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, lá tem o meu número. Queria pedir para que você comente, curta e compartilhe. E diga de que lugar que você está nos assistindo. Quando você faz isso, o YouTube entende que esta gravação ela é interessante e passa a distribuir para outras pessoas também. Então faz isso, hein? Vai lá, comenta, curta, se você não quer comentar muita coisa, diga lá de que cidade você está falando. Mesmo que você já tenha entrado várias vezes, mas é importante você fazer isso. Peço também que você se inscreva no canal, no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos para a mensagem de hoje. Como eu prometi para vocês, nossa ideia hoje é falarmos sobre a vida de Estevão. A vida de Estevão, quem foi esse sujeito, né? O Estevão, que está lá em Atos 6 e 7. E a gente vai ler algumas coisinhas a respeito do Estevão. Interessante que em Atos capítulo 6, eu vou colocar aqui para vocês, ele diz uma coisa muito interessante. Aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Então, tá aí, Atos, capítulo 6. Aqui no começo do capítulo 6, ele fala assim: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, ou seja, muitas pessoas tinham se convertido, né, ao cristianismo, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação. Está aqui a palavra importante aqui. De boa reputação. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então, tinha aqui alguns critérios para este negócio aqui, né? A boa reputação, cheio de Espírito Santo e sabedoria. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E os apresentaram entre os apóstolos, estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e poder, mas ele, eu não li aqui, né, os 5. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Aí, irmãos, se tiver precisando de nomes para dar para os seus filhos, tá aí, ó. Prócoro, Nicanor é um bom nome, Nicanor, Parmenas, olha que nome bonito. Bom, brincadeira. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos,
e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, esse versículo fala muito de Estevão, né? Fala bastante do Estevão. Esse pessoal aí não podia resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Então, Estevão era um sujeito interessante. Então, subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Né? Bom, aqui a gente não tem muito para falar. Alguns dizem, eu estava lendo, que o rosto dele brilhou, né? Estava resplandecente. Né? Mas quem era Estevão? Vamos falar um pouquinho sobre este sujeito. Né? Estevão, que significa em grego Stefanos, né? Em grego é Stefanos, e ele falava muito bem o grego, né? Significa coroa. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos para o trabalho social. Aquele trabalho da diaconia, para atender as pessoas, conhecer as pessoas e trazer ao conhecimento da liderança da igreja, daquela igreja primitiva, né? Trazer, então, as necessidades das pessoas, eles ficavam sabendo das suas necessidades e levavam isso para a liderança da igreja. Ele era um homem influente, contagiante, cheio de piedade, amor e graça. Era um homem reto, de vida correta, de boa reputação, boa índole e irrepreensível e fiel. Olha só quanta coisa que a gente pode depreender desses poucos versículos que a gente leu agora, né? Ele era estudioso das profecias, era um homem de profunda fé e cheio do Espírito Santo e prodígios. Se destacava dos demais na fé, na graça, no poder espiritual, na sabedoria. Ele era judeu, mas falava grego e, como tal, estava familiarizado bastante com os costumes dos gregos. Né? Então, muito bem, este é, então, o tal do Estevão. O Estevão era uma pessoa interessante aí, né? E pela sua, vamos dizer assim, a sua sabedoria, a sua ousadia, ele causava um certo incômodo em algumas pessoas ali do judaísmo. Na igreja, ele era um homem com muita ousadia, muita autoridade. Ele proclamava a sua fé, a sua esperança, um homem que as pessoas, os rabinos e os doutores da lei, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Está lá naquele versículo que a gente acabou de ler. De modo hábil e em discussão pública, ele defendia as verdades que advogava e derrotava por completo os seus oponentes. Esse era o Estevão, um homem ousado, bastante ousado. Então, para vocês verem, né, como que o Estevão, ele incomodava, né? E outra, né? Estevão, ele fazia muitos prodígios, sinais entre o povo, está lá no verso 8. Estevão, cheio de fé e do poder de Deus, fazia e realizava milagres espantosos, maravilhas entre o povo.
E levantaram-se alguns que eram da sinagoga dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Versos 6 e 10. Então, irmãos, ninguém dava conta de Estevão. Ninguém dava conta dele. Não tinha libertino, não tinha sirineu, não tinha alexandrino, nem siciliano, ciliciano, desculpa, nem asiático, nada. Podia enfrentar a sabedoria e o espírito de Estevão. O cabra era bom mesmo, né? Então, como eles não conseguiam, o que eles fizeram? Eles resolveram subornar alguns homens para que pudessem levantar falsos testemunhos, né, diante dos sacerdotes, dos príncipes. E isso fazia com que esses sujeitos importantes dentro do judaísmo se encheram de ódio, né? E aí resolveram silenciar a voz de Estevão. Isso, queridos, está nesse texto que nós acabamos de ler, né? Vou até voltar aqui no texto, irmãos, só um minutinho. Espera aí que eu estou meio perdido. Aqui, achei. Então tá lá. Esse era o Estevão, ó, cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, era um homem de destaque, né? E aí esses libertinos, quando ele fala libertino aqui, não é de libertinagem, não, é o nome das cidades ou das regiões onde vinham essas pessoas, né? Os sirineus e os alexandrinos e os que eram da Cilícia e da Ásia disputavam com ele. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Ou seja, Estevão era um cara, olha, ali no nível do apóstolo Paulo, irmãos. É. Pode falar. Quem que está com o microfone aberto? Luciana, por favor, fecha aí. Ele está sozinho, porque eu não estou abrindo ele. Acontece. É raro, mas acontece sempre. Bom, continuando, né? Essa era a vida, então, de Estevão, um sujeito cabrabão, né? E acho que uma das coisas que a gente pode aprender a respeito desta vida do Estevão é justamente essa maneira como ele vivia a sua vida, né? Uma vida reta, sempre procurando fazer o que é correto, sempre atendendo as pessoas, sempre ali em oração, na busca, sempre uma pessoa solícita para ajudar, né, dentro da igreja. Por isso que a morte de Estevão é uma morte muito, assim, que o povo de Deus ali daquela região perdeu muito com a morte dele, né? Mas continuando, né? Continuando a falar sobre a vida de Estevão. Estevão, então, foi acusado de blasfemar contra Deus, contra Moisés, contra o templo, contra a lei, né? E essas pessoas, então, levaram ele ao conselho, Determinados a arcar com as consequências, levaram perante o Sinédrio para ser julgado. E lógico que ele vai ser julgado e vai ser culpado, né? Que quando você tem um julgamento cheio de ódio, né, que é o que acontece ali com os sacerdotes ali, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Quando eles falam aqui, né? Onde que ele fala ali? Que eles estavam cheios de ódio. Cadê?
num determinado momento que ele fala, né, que eles estavam cheios de ódio. E excitaram o povo, os anciões e os escribas que, investindo contra ele, arrebataram e levaram ao conselho e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés. No capítulo 7, lá no finalzinho, no verso 52, eu acho, por aí, né? Ele fala que eles estavam cheios de ódio. Não, não é no 52. Eu não sei onde que está, não, irmãos. Em algum lugar aqui que eu perdi o texto. Não sei se é no capítulo 6. Não é o 7,54? Ah, pode ser, Eliette, pode ser. 7,54. Obrigado. Olha lá. E ouvindo isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Tá vendo? E esse capítulo 7 aqui, do verso 1 até o 53, ele vai mostrando o Estevão, ele faz uma espécie de uma defesa, e ele começa, então, a mostrar que ele entendia muito bem do Velho Testamento, né? Ele sabia muito bem o Velho Testamento e as tradições judaicas. Por isso que eu pedi para que vocês lessem em casa hoje, né? E Estevão vai fazendo aqui a sua defesa e vai falando muito a respeito do que aconteceu no Velho Testamento, né? Então, para vocês terem, vou ler um pedaço aqui, só um pouquinho, para a gente ver. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a sua parentela e dirige-te à terra que eu vou te mostrar. A terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. E não lhes deu nada nela, herança, nem ainda o pedaço de um pé. Então, um pé aí, um espaço de um pé, uma medida de um pé, né? Mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, e ele ainda não tinha filhos, né? E Deus falou assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos, e assim vai, né? Aí lá embaixo, ó, Jacó desceu do Egito e morreu ele e os nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão, que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Né? E assim vai. E ele mostra que ele conhece muito bem. Aí, Moisés, instruído em toda a ciência, 22, né? Dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras, e assim vai. Aí ele continua. Aqui, ó. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da sua visão, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E assim vai, irmãos. E Estevão vai mostrando que ele conhece bastante do Velho Testamento, né? E assim vai, né? Até que ele chega a um absurdo que fala assim: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Então, esses anciãos começaram a se condoer, se corroer de raiva. Essa era a realidade, né? Então, Estevão foi acusado de amaldiçoar Moisés e blasfemar contra Deus.
e aí o sinédrio foi juntado. E no julgamento dele, né, os judeus eruditos de países vizinhos foram convocados para refutar os argumentos dele, né, para convencer o povo de que Estevão estava pregando doutrinas falsas e enganosas. Essa era a questão. E perigosas. Saulo de Tarso, que depois viria a ser o nosso apóstolo Paulo, né? Saulo de Tarso, com o peso da eloquência e a lógica dos rabis, estava presente e tomou parte importante contra Estevão. Então foi mais ou menos assim, a pá de cal, né? Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Isso está no verso 13 e 14. As mentirosas testemunhas depuseram que Estevão estava falando novamente contra o templo, contra as leis de Moisés. Nós ouvimos, aspas, nós ouvimos Estevão dizer que esse tal Jesus de Nazaré destruirá o templo e acabará com todas as leis de Moisés. O povo de Jerusalém vivia do templo, e atacar o templo era atacar o meio de vida deles. Quando Estevão se colocou face a face com os seus juízes, com os seus acusadores, um santo fulgor resplandeceu do seu rosto. Então, aspas, então todos que estavam assentados presentes na sala do conselho, o sinédrio, fixando os olhos nele, viram seu rosto tornar-se radiante como o rosto de um anjo, que é o que a gente acabou de ler ali agora há pouco. Este era Estevão. Este era o homem ao qual o conselho queria matar. Vamos ver, então, a defesa. A defesa está em Atos 7, de 1 até 53. Né? Estevão, então, apresentou a sua defesa. Estevão começou a defesa com voz calma, clara, firme, penetrante, com provas e argumentos convincentes. As suas palavras mantiveram o conselho absorto. E então relatou a história do povo escolhido de Deus. Ele mostrou completo conhecimento da história judaica e interpretação espiritual dela. Ele repetiu as palavras de Moisés, que prediziam o Messias, aspas, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis, fecha aspas. Ou seja, ele deixou claro que a sua lealdade para com Deus e para com a fé judaica, enquanto mostrou que a lei não foi capaz de salvar Israel da idolatria. Argumentou com os seus acusadores de que Deus não se limita, não limita os seus encontros com as pessoas ao Templo de Jerusalém. Muito pelo contrário, né? Ele mostrou logo no início que Deus fez grandes revelações que ocorreram em terras estranhas, Ur, Arã, Egito, Sinai e assim por diante. Discorreu do chamado de Abraão até o nascimento de Moisés, da adoção de Moisés pela filha de Faraó até a construção do tabernáculo, da entrada de Israel em Canaã até a construção do Templo de Salomão. Referiu-se à construção do Templo de Salomão as palavras deste, bem como o profeta Isaías, aspas, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Aspas, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Mas que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Olha que interessante. E tudo isso foi escancarado na presença desses líderes do judaísmo. E aí, então, Estevão é abatido. Né? Então, quando ele estabeleceu essa conexão entre Cristo e as profecias, houve um tumulto no povo.
O sacerdote, tomando ódio e horror, rasgou suas vestes, volvendo-se a seus juízes enfurecido, exclamou: homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. E esses homens ficaram enfurecidos. Aí os sacerdotes e os príncipes e os líderes ficaram fora de si, de raiva, de cólera, ardendo em ódio com a acusação de Estevão. Como feras, precipitaram-se sobre Estevão, rangendo dentes de fúria e cólera. E Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai, e disse: olhem, eu estou vendo os céus abertos e Jesus, o Messias, em pé ao lado direito de Deus. Vamos ver esses versos aqui, é muito interessante. É no capítulo 7. Aqui, o 54. E ouvindo isto, enfureceram-se em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em uma invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Muito interessante isso, né? Essa foi a vida desse sujeito chamado Estevão. Um homem comprometido com o reino de Deus, comprometido com a obra. Uma pessoa que tinha vida reta, uma pessoa que que tinha entendido o que era o evangelho. Ele entendeu para que servia o evangelho. Isso que é bacana na vida de Estevão. A vida de Estevão, embora a gente só tenha 2 capítulos da Bíblia que fala sobre ele, acho que não sei se tem mais, mas eu acho que não tem. Estevão tinha uma vida muito interessante, né? Então, Estevão é apedrejado, né? Descrevendo as gloriosas cenas que estava contemplando, seus opositores não suportaram mais. Colocaram as mãos nos ouvidos, taparam os ouvidos para não ouvir as suas palavras. A multidão, com altos brados, com fúria, correram sobre Estevão e arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram. E enquanto as pedras eram atiradas sobre ele, Estevão orava: Senhor, recebe o meu espírito. Depois caiu de joelhos gritando: Senhor, não lhes impute este pecado, perdoem, para que não sejam culpados disso. E aí morreu. Então tá aí. Qual conceito que a gente, qual preceito que a gente tira desse momento da história? Eu gostei muito quando a Eliette falou no começo do culto, que a Eliette falou que acontecem coisas na nossa vida, coisas ruins o tempo inteiro, como ela mesma disse. O pastor Esdras perdeu a Viviane poucos dias atrás. Isso acontece. Uma hora a gente fica doente, uma hora a gente perde um parente, perde uma pessoa que amamos,
Ou seja, acontece, a nossa vida é cheia de coisas, né? De situações. A gente tem que procurar se manter o mais prumado possível, né? Então, Estevão foi um homem reto em tudo que fazia, não só na igreja, mas fora da igreja, né? Ele era um homem que tinha um compromisso com o Senhor. Então, todas as atitudes de Estevão eram atitudes preocupadas com a presença de Deus. Então, ele entendeu exatamente o que era ser cristão. Muitos cristãos não sabem o que é ser cristão ainda, né? Uma vez é verdade, Eliette, boa. 125 mil cristãos morreram assassinados na Nigéria por serem cristãos, desde 2009. Provavelmente você deve ter visto no Portas Abertas, né? Então, queridos, veja, eu lembro quando eu estava na IEFA da Vila Mariana, irmãos, na IEFA da Vila Mariana, né? Ou seja, isso lá na década de 90, no final da década de 80, começo da década de 90, eu frequentava a IEFA da Vila Mariana. E eu fui diácono naquela igreja, fui diácono por um bom tempo, né? E quando você é diácono, você ouve histórias, né? Histórias de irmãos que faziam negócios esquisitos, né? Você imagina uma pessoa te vender um carro, eu lembro desse caso, uma pessoa vendeu um carro para o irmão lá, dono de acho que era uma loja de automóvel, não lembro direito, e vendeu um carro cabrito. Eu já contei essa história aqui na igreja algumas vezes. Poxa, como é que um irmão pode vender um carro cabrito? Cabrito é um carro que... é um nome aí que o pessoal usa para um carro encrencado aí, sabe? Isso não pode acontecer. A nossa vida, irmãos, veja, passam por mim, pelas minhas mãos, toda semana, eu vou falar por semana, mais de 400 alunos. Mais de 400 alunos. E eu tenho que dar um bom testemunho da minha vida para esses alunos, né? Aí eles perguntam muito assim para a gente: professor, o senhor tem filhos? Eu tenho 3 filhos. Aí tudo com a mesma mulher, professor? Eu falei, tudo com a mesma mulher, minha esposa, que eu estou casado há 30, acho que vai fazer 36 ou 37 anos que eu casei. Ah, mas você não enjoa, não? Não casei para separar, eu casei para ter família, né? Não é assim. Então, a gente precisa dar um bom testemunho para todo mundo. Nós, como cristãos, a gente precisa dar bom testemunho, né? A gente precisa passar a ideia de que o Senhor realmente mudou meu coração, mudou a minha vida, né? Então, nós precisamos ser cristãos de verdades. Nós não podemos dar mau testemunho, né? Então, Estevão estava preocupado com isso. Ele estava preocupado não com a sua posição diante da comunidade ou das pessoas. Ele estava preocupado com a posição dele diante de Deus, né? Diante de Deus, a nossa vida total, de manhã, tarde e noite, né? Então, eu tinha que ter uma vida irrepreensível, né? Tinha boa reputação, as pessoas faziam boas referências de Estevão, né? Estevão era um homem ungido pelo Espírito Santo, ele era dirigido pelo Espírito Santo e estimulado, ele era cheio de alegria, né? Ele era um homem contagiante, cheio de entusiasmo, de fervor, cujo rosto resplandecia o rosto de um anjo. Olha que interessante.
né? Ele era um cristão vibrante, conhecedor das Escrituras. As Escrituras pautavam a sua vida, né? E quando ele proferia, quando ele falava, ele era convincente por causa daquilo que ele conhecia. Esse era o Estevão. E eu acho que Estevão, ele era tão bom que Deus queria ficar perto dele, né? Chamou ele para perto, né? Então, irmãos, na nossa vida diária, nós precisamos a todo instante dar bom testemunho. Se você está sozinho, se você não está sozinho, se você está na presença de 1, 10, 20, 500 pessoas, não importa. Nós temos que dar bom testemunho, temos que ser crentes autênticos, né? A gente precisa devolver o troco corretamente. Se você recebeu o troco errado, você devolve, vai lá e fala, você me deu o troco errado, né? Nós precisamos, no nosso dia a dia, ter a nossa vida correta, né? Nós não podemos, não é para as pessoas que a gente tem a vida correta, nós temos a nossa vida correta para Deus, porque Deus nos deu a bênção, Deus nos deu a salvação. Então a nossa vida tem que ser correta por causa disso, não para que as pessoas te admirem. Olha, ele é uma pessoa assim, ele é uma pessoa boa, ele é isso, ele é aquilo. Não. Pouco me importa o que as pessoas pensam de mim. Eu não tenho muita preocupação com isso. Eu procuro fazer o que é correto todo dia, toda hora, né? Pode ser que existam pessoas que não gostem de mim. E o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? Mas vou continuar sendo o cristão que eu sou, né? Mantendo a minha vida em ordem para Deus, não para a multidão, para as pessoas, né? E Estevão pensava desse jeito, exatamente assim, né? Estevão, ele também tinha uma visão de futuro. Ele era uma pessoa que enxergava a distância, né? Ele conseguia entender bem quem era Jesus. E ele dava testemunho disso. Então, meus irmãos, eu queria deixar esse relato para você, para que você, com a sua vida, que você possa mantê-la em ordem. Não para as pessoas, não para o pastor, não para sua esposa, para o seu esposo, não. Para Deus. Nossa vida tem que estar em ordem para Deus. O testemunho que a gente dá vai aparecer, se a gente fizer para Deus, esse testemunho vai aparecer mais cedo ou mais tarde, né? A nossa retidão, ela não vem do nosso desejo, ela vem da obra do Espírito Santo em nós, né? O nosso desejo é enganoso, o nosso coração é enganoso. Mas quando nós temos o Espírito Santo, então este nos dá uma vida reta. Então, irmãos, queria que você meditasse sobre a vida de Estevão, que você entendesse um pouquinho mais sobre como Estevão foi importante no seu momento, né, naquele momento em que eles foram escolhidos para servir, né? Estevão foi um dos sete diáconos. E a diaconia é um serviço, é ali a pessoa que fecha a igreja, que abre a porta, que verifica se está tudo funcionando, se a luz apagou, se a luz queimou, se tem água no batistério e se tem não sei o quê, percebe? Esse é o cara que serve, a pessoa que serve. E olha o nível do Estevão, né? O Estevão tinha um nível altíssimo, né?
Então, funcionava assim. Eu lembro quando eu era diácono na Vila Mariana, era assim, eu era o diácono batista. É engraçado, irmão, deixa eu contar aqui rapidamente, acho que eu já contei isso para vocês algumas vezes. Quando eu era diácono na Vila Mariana, eu cuidava do batismo. Então, quando era meu dia de serviço, eu tinha, e todo primeiro domingo do mês era batismo, né? Aí eu tinha que cuidar de chamar o pastor que ia fazer o batismo e não sei o que e tal. E toda vez que eu ligava para o pastor para fazer os pastores, né, quem podia fazer? Ah, não, eu não vou me molhar. Ah, não, eu não sei o que. Ah, não, porque não vai dar. Ah, porque isso. Enfim, eu tinha que ficar ouvindo um monte de não. Aí um dia eu cheguei para o pastor, não sei se foi o pastor Olavo na época. Falei, pastor, deixa eu batizar, porque aí eu não fico incomodando ninguém. As pessoas não querem entrar na água, porque a água está fria, porque a água está quente, porque não sei o quê. Então faz o seguinte, me autoriza a fazer o batismo, que eu mesmo faço, não tem problema nenhum. Eu entro na água, eu venho preparado, faço o batismo, e eu não incomodo ninguém para fazer o batismo. E assim foi feito. E eu batizei centenas de pessoas naquela igreja, durante anos. Né? Então, todo primeiro domingo, eu levava minha mudinha de roupa lá e tal. E eu fazia o batismo. Né? Isso é o diácono na igreja. Assim, irmãos, a nossa posição como cristão, ela é uma posição importante dentro do reino de Deus. E nós temos, irmãos, que fazer de tudo para dar bom testemunho. Ainda que tenhamos prejuízo financeiro, mas nós precisamos fazer de tudo para dar bom testemunho. Amém? Queria que você fechasse os olhos e eu quero fazer uma oração por você. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por esta palavra, essa mensagem, Senhor, que possa instruir os irmãos e trazer conhecimento, entendimento da tua obra. Pai, que cada um desses que ouviram, ou os que ouvirão ainda esta mensagem, possam entender a sua verdadeira posição dentro do reino de Deus. O que é cada pessoa dentro do reino de Deus. Te agradecemos, Pai, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações, e que a nossa vida, Senhor, seja reta, para que as pessoas que olharem para as nossas vidas possam entender que existe um Deus maravilhoso por trás. Senhor, nós te agradecemos por tudo que nós temos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.